Bem, eu me chamo Felipe, como eu disse, trabalho numa empresa chamada Carta. Eu gosto de pensar que eu não sou um engenheiro, mas sim uma pessoa que resolve problemas através de código. E um desses problemas que eu gosto de resolver na empresa é proteger a cultura da empresa. Então, Anzi é uma palavra em japonês que significa é, segurança, e engineer seria um engenheiro de segurança, por assim dizer, uma pessoa que protege a segurança das pessoas e do código na empresa. A Carta é uma empresa do Vale do Silício que trabalha com Cap Table Management. Basicamente é um software para gerenciar ações de empresas privadas. E nós já recebemos aporte de cerca de 68 milhões de dólares. E temos em mais ou menos aí 80 desenvolvedores. E assim, é muito interessante porque eu vou falar aqui sobre as minhas experiências na empresa que fizeram muito sentido e muito pertinentes ao nosso modelo de negócio. Como você pode perceber, trabalhar com o mercado financeiro tem várias regras de negócio, tem várias legislações envolvidas, então a gente percebeu que no começo a gente tinha vários vícios de abstração e que o código da aplicação ele ficava muito disperso, não tinha um único jeito de se fazer uma coisa. Você tinha lógica espalhada e tendo o mesmo resultado em 10 lugares diferentes da aplicação. Então é dentro desse contexto que eu vou falar. Eu não vim aqui para estabelecer um novo jeito de programar, longe de mim, mas eu vim falar sobre as minhas experiências e como que a gente está conseguindo resolver isso lá na empresa. Bem, existe um cara chamado Michael Driscoll, que é um pouquinho famoso na comunidade de Data Science, que ele tem um post que chama The 3 Sex Skills of Data Geeks. E um desses que ele fala, o que eu chamei, fez a tradução livre aí, da sofrência dos dados. E basicamente é um processo que é bem doloroso de limpar e parsear os dados do mundo real, porque o mundo real ele é bagunçado. Quando vocês já viram aí algumas palestras sobre os dados, pessoas que fazem data science com dados públicos, eles acabam perdendo muito tempo tendo que entender esses dados, extrair informação de PDF com coluna diferente, com nome diferente. Só que dentro da sua empresa não precisa ser assim. Dentro da sua empresa, você pode ter um dado estruturado que na hora de você precisar extrair informação dele para gerar recurso, para gerar dinheiro, para diminuir tempo, ele já está prontinho e pronto para ser consumido. Nisso eu fui ver se existiam outras pessoas que passavam pela mesma coisa do que eu. E sim, tem um artigo da Forbes que eles apresentam um estudo que mostra que cerca de 60% dos data scientists que foram entrevistados dizem que... os data scientists que foram entrevistados dizem que eles gastam cerca de 60% do tempo deles só entendendo e limpando os dados. Então você pode ver ali que o valor não está aonde? Na limpeza de dados. O valor está em analisar e entender esse dado para você gerar modelos, para você fazer whatever, para você fazer o que você quiser. E eu falei, cara, a gente precisa resolver isso. Pois, bem, essa imagem diz muito sobre o que aconteceu com a gente. Nós uma empresa pequena, de 6 anos, agora a gente está indo para cerca de 500 funcionários, mas teve-se a necessidade de construir código rápido e uma startup que tem recurso limitado. Então, em várias partes da aplicação, a gente acabou construindo um stack de MVP. Então, não tinha nada bem feito. Tinha só um bando de código que cuspia e ingeria dados, mas que ninguém sabia muito bem a forma que ele deveria se comportar. E assim, as empresas como a gente acabam achando que fazer um MVP errado, isso não é um MVP certo, porque a base do MVP é você poder testar uma hipótese. Se você não consegue confiar no dado que você está testando a sua hipótese, esse MVP já é nulo. Então você acaba ganhando hora e perdendo meses. Bem, nós fomos percebendo esses vícios, né, vazamento de abstração e regras de negócio.
acesso a dados de forma inconsistente, complexidade e tudo isso culminando em dificuldade de testar. A gente percebeu que os nossos modelos na carta tinham muitas responsabilidades. Ele não tinha, cada um pedaço de código, ele não tinha uma responsabilidade única e expressa. E isso acabava deixando que ele estava totalmente cheio de funcionalidades que não pertenciam a ele, pertenciam a casos de usos de usuários do sistema. Além disso, para a maioria dos nossos dados, porque a gente trabalhando com dados financeiros, a gente precisa saber uma penca de lógica booleana se um dado precisa ser retornado ou não. Aí você imagina 300 flags numa query em 10 lugares diferentes do app, e ninguém sabe o jeito certo de fazer, acaba virando uma coisa que a gente chama de tribalismo. Você tem que só um cara na empresa que já mexeu com isso, que você tem que conversar com ele, e aí ele não sabe também muito bem, ele escreveu desse jeito e funciona assim. E essa era uma das coisas que a gente quis mitigar também. Além disso, deixar muito acoplado a estrutura de dados a como retornar os dados do seu storage. Na verdade, o que a gente quer é uma forma única de retornar esses dados e passar esses dados para a estrutura que os modifiquem e tenham em cima deles lógicas de negócio. E através disso a gente começou a pensar, bem, mas existe alguém que já tem algum paradigma parecido, tem alguma arquitetura? O que as outras pessoas fazem para poder dividir o seu código? Acredito que a maioria de vocês já mexeu com Django, ou já ouviu falar pelo menos. E o Django, ele tem um framework, ele é um framework web que ele basicamente tem essa arquitetura chamada Model Template View. E de acordo com o FAQ do Django, o modelo ele é responsável por definir uma tabela no banco de dados. A view, ela recebe input do mundo de fora e retorna alguma coisa, e o template recebe um contexto e renderiza isso para o usuário. E, gente, bem, alguém já pensou sobre isso? Vamos tentar entender a nossa necessidade e ver como que a gente pode desenvolver uma arquitetura nossa, que faz sentido para a gente. Porque, assim, eu estou falando tudo isso aqui, mas talvez não faça muito sentido para a sua aplicação, que é simples, que ingere dados e que não quer se preocupar de onde eles venham. Mas, repetindo, a gente tem uma penca de regra de negócio que precisa ser expressa, então a gente precisa de um jeito único e seguro, testado, de se retornar uma informação. Beleza, a gente chegou nessa arquitetura aqui. E tipo, cara, a gente definiu um Data Model, que seria basicamente uma representação do modelo, um DAO, que muita gente aí que já talvez tenha programado em outras linguagens, que se chama Data Access Object, que seria basicamente uma forma de escrever no banco e ler um serviço que é o que realmente recebe esses outros objetos e performa ações, e um Domain Object que é um objeto Python muito simples, que só tem getter e setter, assim, das suas propriedades, mas não tem nenhum tipo de estado que você possa ser mutável, que você possa mudar. Ele é totalmente imutável. E, assim, é imperativo para a gente que a gente controle e gerencie todo o acesso aos dados que são do centro da nossa aplicação. E, tipo, atualmente tem todos esses problemas que eu falei com vocês, e além disso, conforme a gente vai crescendo, a gente tem sentido a necessidade de separar alguns pedaços do nosso monolito em microservices. Só que como a gente faz isso de maneira simples? Então essa foi uma saída que a gente achou para começar dentro do código ter, entre aspas, microserviços que são totalmente isolados, onde você consegue ter a sua separação, onde você consegue ter cada código com a responsabilidade bem definida, mas todos eles dentro do monolito ainda.
Com isso, a gente consegue reutilizar esse código onde a gente quer que a gente precise. A gente pode remover esses serviços e criar uma API. Ou então a gente pode pegar esses mesmos dados de serviços lá na nossa rotina de ETL, que é Extraction, esqueci o que significa ETL, mas pois bem. Extraction, Transform and Load. Então, tipo assim, as nossas rotinas para parsear os dados e entendê-los. A gente não precisa expressar as nossas consultas SQL com as mesmas lógicas, porque isso é retrabalho, isso é problema de vazamento de lógica de negócios, isso é a outra pessoa que vai ter que implementar do jeito dela. Não, já tem um jeito único de pegar, você pode usar esse código. Pois bem, agora eu vou passar um pouquinho em cada um desses itens da nossa arquitetura. O primeiro deles é o Data Model. No nosso Data Model a gente definiu ele bem enxuto. Ele realmente só define os campos do modelo, nada mais. Ele não tem nenhum método. O lado esquerdo, para nós, não fazia sentido, porque não era claro qual tipo de abstração, quais métodos a gente ia usar. Você pode perceber que aquele método getFirstName é bem diferente do makePirueta-Ninja. Porque o getFirstName está fazendo basicamente um getter do name, que faz um split. Vamos supor, o makePirueta-Ninja faz o quê? Por que ele está ali? Então, a gente começou a ver e separar esses métodos em lugares diferentes. Fazia sentido para nós. Então, esse, de forma simples, é o nosso Data Model. Outra parte da nossa arquitetura é o DAO. Vocês já podem ter ouvido falar, e a responsabilidade dele é basicamente ler e escrever no seu database ou no seu storage. Não necessariamente precisa ser um banco, pode ser uma API, pode ser uma API REST, pode ser um RPC, pode ser seja lá o que você usar. E o seu principal propósito é abstrair os detalhes de interação com o banco. Você garante que o único lugar que vai interagir com o seu banco, na sua aplicação, é o DAO. Em mais nenhum lugar tem interação com o banco de dados. E ele, pelo que nós chegamos a essa concordância, ele vai ter métodos que só vão lidar com dados na sua forma crua. Ele não tem lógica de negócios dentro dele. Ele é tipo get, filter, create, update, delete, count, exists. Só isso, basicamente. Ali você pode perceber que a gente está usando injeção de dependência. E o que isso deixa fácil para a gente? A gente consegue fazer unit test nesse cara sem precisar de ir no banco. Então você consegue testar todas as suas consultas de forma muito simples. Você consegue testar toda a sua lógica sem depender do seu ORM. E de forma muito tranquila. O próximo item na nossa arquitetura é o serviço. E basicamente ele tem métodos de instância públicos que são responsáveis por receber os requests do cliente, né? Eles recebem uma chamada, não recebem objetos nos seus métodos, não tem objetos complexos, são só objetos escalares, tipo uma string, um inteiro, um booleano e os tipos básicos do Python. E ele retorna objetos complexos, no nosso caso, objeto de domínio, ou escalares também. E assim, ele pode retornar um ou mais objetos de domínio, pode, como eu disse, retornar os escalares, e ali a gente mais uma vez usa, no init da classe, injeção de dependência. Mais um item que a gente pode testar totalmente isolado do outro. A gente não precisa saber o que o DAO faz para testar o serviço. Então a gente garante que os nossos testes são bem enxutos e rodam bem rápido. É isso. O último item dessa arquitetura é o objeto de domínio, que se você fosse traçar um paralelo seria parecido com uma data classe do Python 3.7, que assim, bem de forma simples, é um objeto que define suas propriedades e os tipos e não tem nenhum método.
toda a lógica, todo o método. Tem gente que chamaria isso de um modelo anêmico em orientação a objeto, mas para a gente fez sentido usar assim, todos os métodos que interagem com os dados e que fazem algum tipo de modificação e processamento, eles vivem no serviço. Eles não vivem no objeto. O objeto ele é totalmente imutável. Se você modificar alguma propriedade nele, não acontece nada. Toda vez que alguém faz uma query no serviço, ele recebe a representação daquele objeto do banco, mas com uma instância totalmente separada. A gente não mantém uma única referência na memória através de singleton, ou também através dessa memória compartilhada, ou uma referência externa. Toda instância ela é uma instância nova, totalmente separada, e não tem nenhum método que você possa interferir no DAO. Para a gente fez sentido no serviço. Ali você pode ver que no lado direito tem a empresa, o método que a gente fazia lá na empresa. A gente faz um get num recurso, faz um get no outro recurso, aí chama o método passando um objeto. Para nós, isso estava ocasionando vazamentos de abstração por toda a aplicação. Porque isso aqui, essa rotinazinha pequena que parece inofensiva, pode ir crescendo cada vez mais numa parte do código. Aí tem outra pessoa que ela vai, faz essa mesma coisa em outro lugar do código, e tem outra pessoa que faz a mesma coisa. E isso vai tirando a informação do seu contexto e vai criando, muitas vezes em métodos, coisas que não fazem mais sentido em um determinado lugar da aplicação. E eu botei ali em cima, Class Factory, porque para facilitar a implementação do serviço, a gente cria um método de classe chamado Factory, onde ele instancia os DAOs, que é preciso por aquele serviço, ele retorna já a instância do serviço. Então você não precisa ficar, como eu fiz aqui, passando em toda a sua aplicação instanciando o DAO toda vez. Você faz um Factory que quando você começa a sua aplicação, você instancia tudo que você precisa e depois esses objetos são reutilizados. Lembrando, não tem nenhum estado da instância, ele é reutilizado na aplicação. A operação é concluída, é retornado um objeto totalmente que o estado dele não é mutável na nosso storage. E assim, por cima, essa é a anatomia da arquitetura. Então a aplicação ela faz uma requisição ao serviço, que faz uma requisição ao DAO. O DAO faz uma query no banco usando o modelo, pega essa query e retorna para o DAO. O DAO vai fazer o parse desse objeto do modelo do domínio. Então esse é um dos métodos que a gente tem. Posso mostrar para vocês um exemplo melhor de código depois. E o DAO retorna isso para o serviço, que depois é utilizado pela aplicação. Gente, isso tem poupado a gente muita dor de cabeça e tem dado a gente alavancado a nossa área de Data Engineering. Por quê? Várias pessoas entraram na nossa empresa, a gente percebeu, e saíam como Data Scientists, porque eles viam uma curva muito grande de aprendizado da regra de negócio, porque é uma legislação americana que a gente não tem domínio. A maioria das pessoas não é muito bem educada na área financeira, não tem muito. Eu falo por mim mesmo, que eu não sabia nada, ainda não sei, mas eu só acredito nas coisas que as pessoas falam. Mas e tinha esse sofrimento, e com a proposta de ir para um lugar que era mais estruturado, a gente via que a gente perdia muito talento por causa disso. Então isso tem poupado a gente de perder pessoas, tem poupado a gente de dor de cabeça, tem poupado tempo, tem deixado as pessoas investirem o tempo delas onde é realmente necessário, que é resolver os problemas da empresa e fazer a empresa andar. É isso aí.